mais tarde, sexta-feira, para esta mesa, que não é redonda, mas pretende ser, para ouvirmos falar sobre literatura e diplomacia. Vamos ter as intervenções do Dr. Gonçalo Mourão, do professor Pedro Ferrier e do Dr. Fernando Cabrita, e com a moderação do Dr. Cláudio Guimarães dos Santos. Queríamos debater bastante bem a literatura e a diplomacia, porque já vimos que existem há uma certa a literatura funde-se um pouco na diplomacia, começando pelo nosso moderador, que além de diplomata, vice-cônsul do Conselho Geral do Brasil, é também poeta com obra publicada. Muito boa tarde a todos e boa sessão. Na pessoa do embaixador Igor Kipman, Consul-Geral do Brasil aqui em Faro, eu dou as boas-vindas a todos os presentes, agradeço o fato de estarem aqui nessa tarde fria e chuvosa. Eu agradeço especialmente a presença dos que vieram mais de longe, registro aqui a presença do Consul-Geral de Angola em Faro, Antônio Galeano, enfim, espero que a vinda aqui possa ser recompensada e se depender da qualidade dos palestrantes, temos aqui uma pleiade, certamente será recompensador. Em segundo lugar, eu queria fazer 2 agradecimentos. O primeiro ao próprio embaixador Igor Kipman, que tem apoiado, estimulado o trabalho do setor cultural, do consulado, e sem cujo estímulo e apoio, dificilmente poderíamos fazer as coisas que temos feito aqui em Faro. O segundo agradecimento vai, obviamente, à Biblioteca Antônio Ramos Rosa, à doutora Sandra Martins, à doutora Fátima Monteiro, que tem sido nossas parceiras desde a primeira hora. Já fizemos aqui vários eventos, faremos novamente a Semana do Brasil em outubro próximo, de 10 a 15, já aproveito para avisar e convidá-los. Então, um agradecimento sincero do consulado à Biblioteca Antônio Ramos Rosa. Eu passo, então, a apresentar os nossos palestrantes, que muito nos honram. Eu começo com o embaixador Gonçalo Mourão, que é atualmente o representante brasileiro junto à comunidade dos países de língua portuguesa, num ano, inclusive, em que o Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo. Então, imaginem como o embaixador Gonçalo deve estar ocupado, atarefado nesse momento, mas ele fez a gentileza de estar aqui conosco hoje. A presença dele muito nos honra. O embaixador Gonçalo, evidentemente, além de diplomata, ele é poeta. Essa é uma das razões que motiva o nosso convite. E, enfim, várias coisas publicadas. Eu tenho aqui uma das suas obras, Limites da Ausência, autografada e dedicada, não empresto, mas enfim, está aqui. E ele, na sua carreira diplomática, serviu em vários países, serviu em Roma, em Londres, em Paris, em Assunção, em Argel, e depois de ter chegado ao topo da carreira, ao posto de ministro de primeira classe, ele foi nosso embaixador junto ao Reino da Dinamarca. Atualmente, como eu disse, é o representante brasileiro junto à CPLP, e no Brasil, entre outras funções importantes, ele foi diretor-geral do Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco é a academia brasileira que forma diplomatas, cuja excelência é reconhecida no mundo inteiro, e foi justamente onde eu conheci o embaixador. Não quando eu era aluno, já havia deixado de ser, embora tudo isso não faça muito tempo. Em seguida, à minha esquerda, dispensa apresentações, o Sr. Pedro Ferrier, vice-reitor da Universidade do Algarve, para Ciência, Cultura e Internacionalização. Ele é professor catedrático na área de língua e literatura românicas da mesma universidade, mas a mesa é composta de globetrotters. Ele já transitou por várias outras instituições, na França, nos Estados Unidos, na Espanha. Ele tem uma relação muito próxima com a Espanha. Ele é catalão, né? Não sei se com a Espanha ou com a Catalunha, aí é uma outra história, não vamos fazer esse debate hoje. Enfim, o professor Pedro Ferrier, além disso, é curador da Fundação Menendez Pidal,
de Madrid, né? Localizada em Madrid, não sei se ainda está ligada à Complutense, inicialmente está, né, curador dessa fundação, uma fundação importante. Então agradeço muito a presença do professor Pedro Ferreira, muito nos honra. E terceiro, na sequência de apresentação, mas não na importância, não na capacidade expositiva, nós temos aqui o Fernando Cabrita, que é poeta, antes de tudo, é advogado também, que é uma banca conhecida em Olhão, mas enfim, é um poeta que não é algarvio, que é português, e não só português. A obra do Fernando tem se trasladado para outros países. O Fernando, além de poeta, é um grande promotor cultural, né? E ele tem sido responsável por fomentar essa fervilhante cena literária que eu acabei encontrando aqui no sul da Península Ibérica. Existe uma interação muito grande entre, por exemplo, Faro, Vila Real de Santo Antônio, Olhão e as cidades que estão do lado de lá da fronteira, Huelva, Sevilha, Aracena e assim por diante. E o Fernando tem sido um grande incentivador desse meio literário bilíngue. Ele tem realizado uma série de eventos, um deles um evento muito importante que se chama Poesia Sul, anual, onde vários poetas internacionais, não só brasileiros, portugueses, espanhóis, mas de várias outras nacionalidades estão presentes. Então, e para dizer também que eu tenho um livro autografado e dedicado, também não impresso, mas essa é mais fácil de conseguir, que é justamente um livro que se chama Ode à Europa Morta, né, que é bilíngue, né? Então, dentro dessa iniciativa de fazer essa transição entre esses dois mundos, que na verdade são o mesmo mundo, né? Pois bem, eu vou fazer uma pequena introdução, e vou tentar marcar o tempo aqui. Eu sou péssimo para essa coisa de marcar o tempo dos outros, e pior ainda para marcar o meu próprio tempo, mas vamos tentar. Eu queria dedicar essa mesa redonda a 4 pessoas, ao embaixador Lauro Moreira, que faz aniversário hoje, ao meu filho Gabriel, que vai fazer 3 aninhos no dia 26, ao embaixador Luiz Recupero, que vai fazer aniversário no dia 1º de março, e ao embaixador Renato Prado Guimarães, que é uma pessoa de quem eu gosto muito. Bom, vamos lá. As relações entre a literatura e a diplomacia, nós podemos ver a persistência e a importância dessas relações basicamente examinando a lista de grandes escritores que também foram diplomatas, né? Então, bom, do Brasil a lista é imensa, João Cabral, Vinícius de Moraes, Guimarães Rosa, e não só poetas, não só escritores de prosa, romancistas, mas também intelectuais, ensaístas como José Guilherme Melchior, Ruiz Recupero, enfim, o próprio Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco. Mais recentemente nós temos Felipe Fortuna, Vidal Porto, enfim, muitos diplomatas brasileiros que são escritores. Em Portugal, só para citar 3 exemplos, temos figura do Guerra Junqueiro, figura do Eça de Queiroz, importantíssima, figura do atual ministro da Cultura português, Castro Mendes, né? Chile, logo obviamente Neruda, México, Otávio Paz, aliás, ambos prêmios Nobel, né? Da França, por exemplo, poderíamos citar o Paul Claudel, o Chateaubriand, o Stendhal, de quem eu vou falar um pouquinho depois. Enfim, Estados Unidos, Kissinger, o Franklin, enfim, são muitos diplomatas que foram escritores. Só que nessa introdução vou tentar fazer uma diferenciação, uma dicotomia, evidentemente teórica, entre a figura do escritor-diplomata e a figura do diplomata-escritor. Quando eu propus esse título para essa introdução, a minha esposa Amanda logo me disse: lá vem você de novo, porque nós nos conhecemos numa conferência que eu dava alguns anos atrás, que se chamava Da Memória do Discurso ao Discurso da Memória, né? Ela falou: de novo você vai fazer essas dicotomias. Mas é verdade, a ordem das palavras é fundamental. Eu faria aqui uma oposição, uma diferença entre o indivíduo que é primariamente um escritor, essencialmente um escritor, e que calhou de ser diplomata, se encaminhou para a carreira diplomata por algum motivo, calhou, como vocês dizem por aqui. E já o diplomata escritor seria um diplomata cuja essência da sua vida é a carreira diplomática, que também escreve. É muito comum que os escritores diplomatas sejam fundamentalmente poetas,
né? Ou que façam algum tipo de ficção. E é muito comum que os diplomatas escritores sejam fundamentalmente ensaístas, analistas, né? Claro que existem muitos tipos intermediários, claro que toda classificação ela só nos ajuda um pouco a ver as coisas, mas ela não deve ser entendida como algo estanque, né? É interessante, só para exemplificar, nós poderíamos dizer que são prototípicos da imagem do escritor diplomata, por exemplo, Vinícius de Moraes, né? O Stendhal, o próprio João Cabral, Neruda, Otávio Paz. Seriam exemplos muito claros, na minha opinião, do diplomata escritor. Pessoas, por exemplo, como o embaixador Roberto Campos, apesar de ele ter escrito um livro muito interessante de memórias, Lanterna na Popa, mas eu acho que ele se encaminha mais por aí, uma figura que teve uma carreira diplomática importante e que também escreveu no final da vida. O embaixador Rubens Cooper escreve muito sobre vários assuntos, o próprio Kissinger, enfim, o ensaísta, o grande ensaísta brasileiro, José Guilherme Melchior, e assim por diante. Pois bem, dada essa profusão de escritores diplomatas e diplomatas escritores, nós poderíamos nos perguntar por que isso acontece. Então, é claro que eu não vou responder essa questão, eu vou deixar também que os nossos palestrantes possam dar suas razões, mas eu vou elencar algumas hipóteses que poderiam explicar esse fenômeno. E todas elas estariam ligadas às características do diplomata, às características da formação específica ou da vida específica que tem um diplomata. Eu começo com uma característica importante, que é o domínio da linguagem escrita, né? É uma essência da diplomacia, pelo menos até o presente. Isso talvez esteja se perdendo um pouquinho, na medida em que chefes de Estado começam a se comunicar por tweets, né? A gente não sabe até que ponto a literatura vai continuar sendo importante, né, na transmissão de informações. Mas, até o momento, a escrita é fundamental, é uma exigência da carreira, o diplomata está o tempo todo escrevendo, e me parece que esse talvez é algo que faça com que se enviese um pouco para a literatura. É claro que isso tem sempre um perigo, porque a escrita diplomática é uma escrita muito técnica, né? E existe sempre o risco de nós termos a figura do diplomata que escreve telegramas poéticos e do poeta que escreve poemas diplomáticos, né? Então, vindo lá, numa altura pode dizer: ó musa antiga, muito agradeceria aquecer a minha inspiração, segue demorando a México. É uma brincadeira, mas isso é muito comum. Existem casos de diplomatas que escrevem e parece que ele está escrevendo um telegrama, né? E de repente ele está escrevendo. O telegrama, digamos, é o nosso meio usual de comunicação, né? Não é mais um telegrama, vai por e-mail, mas a gente chama de telegrama. E tem poetas que, quando estão escrevendo, parece que estão também fazendo um expediente formal. Então, é um risco, mas o fato dos diplomatas escreverem e de a sua vida ser uma vida de escrita faz com que isso aproxime a carreira da literatura. Um segundo ponto que me parece fundamental, que deveria existir, que existe, mas talvez com nuances, né? E quando eu estou falando aqui da carreira diplomática, não estou falando só do Brasil não, como eu mostrei para vocês, isso cruza, né, diversos países, diversas nacionalidades. O segundo ponto seria da flexibilidade linguística. Todo diplomata precisa dominar algumas línguas. Uns dominam mais, outros dominam menos. Atualmente no Brasil, por exemplo, é uma exigência de que se domine pelo menos 3 línguas, né? Quer dizer, o inglês, o francês e o espanhol, né? Mas já houve tempo em que se exigia uma 4ª língua, já houve tempo em que se colocava como opcional uma 4ª língua, então há diplomatas que aprendem russo, japonês. Outras chancelarias, outros serviços diplomáticos são estruturados por áreas geográficas, por áreas, digamos, culturais, e aí os diplomatas se especializam. Mas o fato é que todos os diplomatas são obrigados a saber várias línguas, e o fato de ter contato com línguas diferentes também eu acho que é um grande estímulo à atividade literária, ou enriquece sobremaneira essa atividade. Talvez o caso mais emblemático da literatura brasileira seja o do Guimarães Rosa, né? O conhecimento das várias línguas que tinha o Guimarães Rosa e muito contribuiu para a riqueza do seu trabalho. Um outro ponto importante é que a flexibilidade do uso da língua pelo diplomata também deveria ser estendida aos vários registros de uma mesma língua. Ou seja, é muito importante saber falar com o indivíduo mais simples, o trabalhador braçal, o professor universitário, o colega embaixador, etc., de maneiras diferentes, né?
E isso é uma coisa que é mais difícil. Nós vemos muito na carreira aquelas pessoas que falam empolado, e falam o tempo todo empolado como se estivessem fazendo um discurso. Então esse é um viés que pode ser um problema também. O diplomata deveria ter essa flexibilidade linguística, inclusive o escritor fundamentalmente, porque como Guimarães Rosa, por exemplo, poderia escrever no jargão típico do sertanejo mineiro se ele não dominasse essa flexibilidade, né? Pois bem, um terceiro ponto que aproximaria a diplomacia da literatura, na minha opinião, é o conhecimento muito peculiar que o diplomata tem de outras culturas. O diplomata viaja, o diplomata mora em outros países, mas o morar do diplomata, né, que eu costumo chamar de uma passagem perenizada, é muito diferente do turista, é muito diferente do estudante bolsista, é muito diferente daquele que emigrou, né? A visão do diplomata é muito peculiar, né? O embaixador Lamazière costuma dizer que um diplomata do exterior ele deve se encharcar de particularidades do país, né? Então é um pouco isso que nós fazemos, absorvemos essas particularidades, mas sempre com um olhar, diríamos em francês, détaché, né? Desconectado, porque nós sabemos que um momento ou outro sairemos dali, né? Então é muito peculiar. E essa permanência nos outros países também permite ao diplomata um acesso privilegiado a vários estratos da sociedade, né? Inclusive a estratos da sociedade que os próprios locais não têm acesso, né? Então o diplomata, quando chega num lugar, ele já tem acesso tanto aos estratos, digamos assim, socialmente mais desfavorecidos, quanto aos meios políticos dirigentes, quanto à elite, enfim. Então é um acesso muito rico que tem o diplomata quando está no exterior. Um quarto ponto que eu acho que aproxima a literatura e a diplomacia é que na carreira exige-se, ou pelo menos deveria se exigir, um estudo aprofundado da história. E a história da qual eu falo é mais a história dos fatos e das pessoas, das motivações psicológicas dos indivíduos que atuaram, do que propriamente a história econômica. Essa é a história que ajudaria muito aquele que escreve a elaborar as suas narrativas, né? Então, isso seria um ponto que aproximaria, ajudaria e explicaria um pouco a presença de tantos diplomatas que escrevem, né? Deixa eu ver em que momento estou aqui no meu tempo. Bom, estamos bem. Uma quinta característica, talvez a menos nobre, é que a diplomacia também foi muito utilizada como uma espécie de refúgio, né? Como uma espécie de sinecura, né? Por pessoas que, com valor, evidentemente, ninguém entra, por exemplo, na carreira diplomática no Brasil se não tiver competência e valor, o concurso é dificílimo, mas que buscavam uma certa tranquilidade para poderem escrever, né? Uma certa facilidade para poderem viajar de maneira mais, no passado, de maneira até luxuosa, isso não acontece hoje em dia, né? E que queriam sossego, queriam escrever, né? Um exemplo clássico desse é o João Cabral, né? O João Cabral de Melo Neto, ele textualmente diz no filme que foi feito da vida dele, meu negócio é escrever, né? E ele não gostava nem de viajar, né? Ele era um diplomata um pouco peculiar, ele detestava viajar e dizia, eu não quero ver paisagem, eu quero fazer a minha obra, né? E o sonho do João Cabral, ele diz isso textualmente no filme, era que Recife fosse um estado estrangeiro e que ele pudesse ser o embaixador brasileiro no Recife, né? Quer dizer, para ele nunca precisar sair da cidade natal. Esse era o sonho do João Cabral. Mas como ele, muitos outros diplomatas, em maior ou menor grau, escritores, foram para a carreira diplomata porque essa carreira lhes proporcionava, digamos assim, um colchão, um conforto, uma situação relativamente confortável, né? Então essa coisa do refúgio. Hoje isso acontece menos frequentemente, as coisas mudaram muito, a carreira mudou muito, mas ainda continua existindo esse aspecto que deve ser ressaltado. Um outro ponto, possivelmente o sexto, é que o diplomata, ele não só tem uma visão e tem um acesso privilegiado à cultura local do país onde ele está servindo, mas ao servir no exterior, ao se distanciar do seu país de origem, ele acaba tendo também uma visão privilegiada do seu próprio país, né?
Quer dizer, ele começa a ver em perspectiva determinadas coisas que ele via de muito perto, né? Antes ele via as árvores, quando ele vai para o exterior ele começa a ver a floresta, né? Ele começa a ver a paisagem, ele começa a ver o seu país à distância. E isso possibilita, esse recuo epistêmico, digamos assim, possibilita que o diplomata reformule as suas ideias, repense aquilo que havia pensado antes. No Brasil, por exemplo, tem 3 casos interessantes de diplomatas de escritores, né? Escritores com E maiúsculo, que passaram a escrever coisas muito interessantes sobre a vida da população brasileira, das pessoas simples, a partir da sua permanência no exterior. É o caso do Guimarães Rosa, é o caso do Vinícius, que falou tanto do sertanejo, mineiro, é o caso do Vinícius de Moraes, que com o Orfeu da Conceição vai então focalizar o malandro do morro, a vida nas favelas, né? É o caso do João Cabral de Melo Neto, que com Morte e Vida Severina vai focalizar o cotidiano do nordestino sofrido. Então, essa visada diferenciada sobre a realidade brasileira, ela é muito potencializada justamente por esse recuo epistêmico, como eu disse, do diplomata que está no exterior e pode ver de longe o que está acontecendo, né? Então, isso facilita muito e é um estímulo muito grande, não somente para os romancistas, para os poetas, mas principalmente para os ensaístas. Os intelectuais se beneficiam muito dessa permanência no exterior para potencializar as suas análises, né? No caso português, isso é um caso interessante, que é o do Eça de Queiroz, né? Especialmente na obra A Cidade e as Serras, né? Que é uma obra, A Cidade e as Serras é o último livro do Eça de Queiroz, é um livro que ele não terminou, é um livro que foi escrito fundamentalmente em Paris, quando o Eça servia como cônsul de Portugal em Paris, já caminhando para o final da vida, para os seus vetustos 60 anos, né? Naquela época 60 anos já era idoso, já era no final da vida, né? Ainda bem que era naquela época, e nessa obra, inclusive, com essa distância, ele revê muito do que ele havia colocado nas obras anteriores, ele revê muito aquele ideário socialista, aquela crítica social que a gente vê nos primeiros escritos do Eça, e ele acaba fazendo uma obra, para quem já leu, se não leu, é um convite à leitura, contemplativa, uma obra quase hippie, né? Onde ele idealiza a vida na serra e contrapõe a vida em Paris, aquela vida sofisticada, mas artificial, etc. Então, o distanciamento do Eça da sua própria terra, a saudade que ele tinha de voltar, e não conseguiu voltar, morreu lá, né? Como dizia o poema brasileiro, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, né? Mas infelizmente o Eça de Queiroz morreu no exterior. Pois bem, são essas as características que eu acho que poderiam explicar um pouco a prevalência de escritores diplomatas e de diplomatas escritores, né? Essa implicação. Eu concluo essa minha breve introdução falando um pouquinho da importância que eu considero que tem a figura do escritor diplomata e do diplomata escritor. A gente vai ver daqui a pouco que eu acho que é uma figura que está em extinção, mas eu acho que ela é muito importante porque nós sabemos que na diplomacia o diplomata tem basicamente 3 funções: a função de representação, a função de negociação e a função de informação. Em algumas carreiras diplomáticas também a função de assistência a brasileiros, mas em outras carreiras a parte consular está separada da parte das embaixadas. Mas na função de representação eu abriria aí um subitem e falaria da difusão cultural, porque é na difusão cultural que o país se apresenta ao outro país. Eu sempre digo que um país pode ter um relacionamento fantástico do ponto de vista econômico, até muito bom do ponto de vista político, mas se não houver uma apresentação satisfatória, um reconhecimento mútuo no que se refere à questão cultural, o relacionamento entre os países vai ser problemático, né? E o diplomata escritor, o escritor diplomata, o intelectual diplomata, ele permite, quando ele está em funções que lhe permitam, inclusive, fazer esse trabalho, né? Porque isso também nem sempre acontece isso, mas se ele estiver numa posição capaz de atuar, né, ele vai poder transmitir uma imagem do país mais rica, né, mais densa, mais aprofundada, que fuja dos estereótipos. Essa é a função fundamental. Que bom, né, que
ter um Vinícius em Guimarães Rosa, um João Cabral como representante ou em alguma função, porque ele leva consigo a cultura brasileira no seu mais alto nível, né? E ajuda que nós possamos fugir do estereótipo. Por exemplo, né? Nem tudo no Brasil é samba e carnaval, né? Nem tudo em Portugal é bacalhau e fado, né? Mas são esses estereótipos que acabam passando frequentemente para as pessoas. E a função do escritor diplomata, é mostrar um aspecto mais aprofundado, mais rico, mais sofisticado da cultura do país que representa, né? Eu acho esse um ponto muito importante. Eu falei para vocês, e eu vou encerrando com esse tom mais melancólico, que eu acho que essa figura está em extinção, né? Eu acho que ela está em extinção por uma série de motivos, assim como o Mico Leão Dourado, está em extinção. Primeiro, porque eu acho que está havendo nas várias carreiras, nas várias chancelarias, uma tecnicalização, neologismo, excessiva da carreira, né? Em primeiro lugar. Segundo, essa tecnicalização acaba levando ao que eu chamo de uma burocratização massificante e muitas vezes mediocrizante das carreiras, das pessoas. Por quê? Porque o escritor diplomata, ele precisa de mais tempo, ele precisa de um ritmo diferente de produção, ele precisa de uma atmosfera diferente para se desenvolver, e esse espaço, ele vem sendo progressivamente contraído. Nós vemos que ele vai diminuindo, né? Existe uma hipertrofia da importância dos temas econômicos em relação aos outros, equivocadamente, na minha opinião. Eu continuo falando que a proximidade cultural entre os povos, na minha opinião, seria mais importante do que a mera troca econômica, né? E tudo isso faz com que a carreira se burocratize, no mau sentido, e essa figura vai um pouco sumindo, né? Um outro aspecto que faz com que esses indivíduos estejam também sumindo é que, se nós analisarmos vários exemplos, nós vamos ver que essas pessoas, principalmente os escritores diplomatas, menos os diplomatas escritores, eles são uma espécie de jokers, né, de coringas, de macunaímas, né? Eles, com o seu comportamento, com a sua conduta, com a sua produção literária, muitas vezes eles desestabilizam, né, aquilo que se imaginaria que fosse o melhor, que fosse o status quo, né? E existem dois casos prototípicos que eu citaria. Um deles é o do Vinícius e o outro é o do Stendhal. Sobre o Vinícius, eu gostaria de citar uma frase do embaixador Rick Cooper, que escreveu o prefácio da minha coletânea de poesia, e ele, do Vinícius, ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Lá pelas tantas, ele diz assim que a maioria das pessoas se limita no máximo a encarnar no sonho ou na ficção os heterônimos de Fernando Pessoa, adaptados a cada situação particular. Raríssimos são aqueles que se dispõem a morrer várias vezes a fim de poder viver vidas diversas. E aí ele vai falar do Vinícius. É um pouco o que dizia Carlos Drummond de Andrade, creio, de Vinícius de Moraes. Ele teria sido, na realidade, o único poeta verdadeiro entre os seus contemporâneos. Isso o Drummond está dizendo. O embaixador Rick Cooper está dizendo que o Drummond disse isso, né? Enquanto os demais poetas não passavam de literatos fingindo serem poetas, Vinícius, diz o embaixador Rick Cooper, não se limitara a escrever poesia, viver a vida de essência poética, viver a existência como se ela não fosse mais que poesia. Atrás da observação de Drummond, diz o embaixador, escondida num misto de humor, ironia e mal disfarçada inveja, desponta talvez o arrependimento de não haver ousado ultrapassar a zona de conforto, de Odisseu não ter desamarrado as cordas que o prendiam ao mastro a fim de seguir o canto da sedução, né? Quer dizer, então, dizendo que o Vinícius foi o transgressor, né? Só para... O Cabrita vai falar disso daqui a pouco. Ele foi cordialmente demitido com demita-se este vagabundo, né? O Marechal Costa Silva. Então, ele era o transgressor por excelência. Mas nós podemos pegar esse tipo de perfil em outras carreiras, em outras chancelarias.
que é o caso do Stendhal, o grande romancista Stendhal, do Rouge Noir, do Cartucho de Parma, enfim, de tantas obras fantásticas da literatura do século XIX. Ele foi cônsul da França junto aos Estádios Pontifícios de 1831 a 1842. Em 1842 morre o Stendhal, e naquela época a função de cônsul era uma função subalterna, de baixa posição na hierarquia. E na época, a avaliação que o Stendhal tinha do ministro das Relações Exteriores francês da época, que era o Guizot, né? O Guizot, a opinião do Guizot em relação ao Stendhal é c'est un polisson, né? Polisson em francês, para quem não sabe, é um libertino, um gaiato, um atrevido, um travesso, enfim. É parecido com Demetrius, esse imbecil. Interessantemente, eu achei recentemente uma reavaliação dessa figura do Stendhal enquanto diplomata, não tanto como escritor, né? Escrita por um embaixador francês chamado René Servoise, em 1975. Eu cito um pequeno trecho, analisando a trajetória do Stendhal como diplomata, não só como escritor. Ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: lembre-se que o Stendhal ficou cerca de 10 anos em Roma, né? Morava em Civitavecchia, e foi a única função que ele exerceu, e cônsul naquela época era uma função de baixo nível. Mas o René Servoise diz: um espírito tão vigoroso e inovador como o de Stendhal não passa 10 anos numa atividade, por mais modesta que seja a sua posição na hierarquia funcional, sem deixar traços e sem abrir caminhos. Com essa frase, a defesa encerra, né? E eu também encerro essa introdução e vou passar a palavra para os nossos palestrantes. O primeiro deles, eu convido então o embaixador Gonçalo Mourão. Que me disse que o título da palestra dele, melhor seria o próprio título do evento, Literatura e Diplomacia. Então agradecemos mais uma vez a honrosa presença do embaixador. Obrigado, Cláudio. Eu queria, antes de tudo, agradecer.